A verdadeira primeira dama na Bíblia, é claro, é Eva. Em hebraico, Chavez é a mãe de toda a vida. No entanto, quando falamos sobre Abraão sendo nosso primeiro pai, primeiro patriarca, nesse contexto, você pode dizer que Sara é a primeira dama. Então, como sempre, há nuances. O ponto principal é, vamos falar sobre isso. Agora, eu também preciso fazer outra qualificação. Como você pode perceber, sou um homem. E no final das contas, há uma certa falta de total credibilidade quando um homem fala sobre o misticismo feminino. É como aquela piada que contam. O cara pergunta a uma mulher e diz: o que você? A piada que contam, devo repetir isso. Uma mulher perguntou a um homem: o que você acha da intuição feminina? E ele diz um monte de bobagem. Ele disse: como eu sabia que você ia dizer isso? Então, não estou falando apenas da minha própria experiência ou perspectiva. No entanto, tive grandes e maravilhosas mulheres ao meu redor na vida, mas também da perspectiva mais profunda e espiritual do arquétipo feminino. E embora sim, uma mulher provavelmente seria muito mais adequada para falar sobre isso, mas quero compartilhar alguns pensamentos que podem ser significativos para todos nós. Questões de gênero em geral, masculino, feminino, têm estado, especialmente ultimamente, nas notícias e manchetes. Nós realmente não vamos abordar isso. Mas não há dúvida de que há uma crise e um desafio na identidade em geral, especialmente na identidade de gênero e sexual. É por isso que é muito bom, muitas vezes, voltar às raízes. E a Bíblia nos ensina coisas que são surpreendentemente oportunas e extremamente relevantes para o século XXI, apesar do estereótipo de que se pensaria que são ideias arcaicas. Então vamos falar sobre Sara. Sara e Abraão são os dois pioneiros, parceiros, que forjaram um novo caminho, um caminho que não era guiado pelo interesse próprio, mas pelo bem maior. E não que eles fossem facilmente influenciáveis, nem que esquecessem de suas próprias necessidades, mas dedicaram suas vidas a criar uma nova maneira de ver o mundo. Em vez de se preocuparem primeiro com seus interesses, com eles mesmos e suas necessidades, eles tinham uma casa aberta. Não apenas uma casa aberta. Eles saíam, alcançavam as pessoas, inspiravam-nas espiritualmente. Como nos é dito, de tantas maneiras diferentes. Seu Chesed, sua bondade, era lendária. Mas lembre-se, eles foram os pioneiros. Não era algo que fosse dado e que todos estivessem fazendo. Eles foram pioneiros, como discuti no último programa sobre Abraão, o primeiro pioneiro, mas Sara era a parceira igual. Então, o que aprendemos, não apenas sobre sua parceria geral, mas sobre o toque particular de Sara, que podemos aprender e que nos ensina tanto hoje. Há um episódio fascinante na Bíblia, que após a morte de Sara, curiosamente, é depois que ela falece, aprendemos virtudes sobre ela que nem sabíamos antes, que estavam lá, mas se tornaram muito mais aparentes, o que por si só é uma lição tremenda na vida, sobre a qual eu gostaria de parar e refletir por um momento. Que se você realmente quer ver a contribuição eterna de alguém, nem sempre é quando você a vê durante a vida deles, porque durante a vida eles estão presentes, então obviamente estão exercendo suas influências. Sabe quando você realmente vê isso? Quando eles não estão mais fisicamente aqui, eles são lembrados? Existe um legado, estou falando agora com você quase 4.000 anos depois, 3.800 anos desde que Sara viveu. E há de fato um capítulo chamado A Vida de Sara. O que realmente fala é sobre a vida após seu falecimento, porque é quando você de repente vê mais do que nunca o impacto real. Como eu disse, quando a luz está brilhando, a luz está brilhando. Mas quando a luz se apaga, bem, você não vê a luz da pessoa. Eles ainda estão afetando as gerações futuras? E ela realmente afetou. E aqui está a história. Então, após seu falecimento, Abraão decide que é hora de encontrar uma noiva para Isaque. Ele envia um servo que sai e encontra Rebeca. Rebeca finalmente conhece Isaque. Longa história, mas eles se juntam. E aqui está o primeiro encontro deles.
Bem, você vê, fala-se de amor à primeira vista, mas não no estilo superficial de Hollywood. Estamos falando de um amor que duraria não apenas durante a vida deles, mas por milhares de anos. Muitas pessoas dizem que se apaixonam. 2 anos depois, estão brigando em um divórcio feio. Divórcio feio, guerra no tribunal. Eles se encontram. Isaac a leva para a tenda em que viviam, para a tenda de Sara. E ele vê que é como se sua mãe estivesse reaparecendo. Agora, a maioria de nós não quer se casar com alguém como nossa mãe. Mas quando você sabe quem foi Sara, o paragon definitivo de uma mulher. Mas o que ele viu? Então, curiosamente, ele vê 4 características nela. Na verdade, Rashi, o comentarista, menciona 3 das 4. Mas o Medrash, que é um comentário sobre o versículo, diz que ele menciona 4 coisas. Quais são as 4 coisas? A primeira, ele vê uma nuvem pairando sobre a tenda, que havia desaparecido após a morte de sua mãe. A segunda coisa, ele vê uma chama queimando. De sexta a sexta durante toda a semana. A terceira, ele vê uma bênção na massa dela. Essa é a expressão na comida que ela preparava. E a quarta coisa que ele vê é que as portas da tenda estão abertas e acolhedoras para todos que queiram vir de qualquer direção. Essa é a quarta que Rashi não cita. Mas essas são as 4. Agora, quando você pensa sobre isso, parece ok, bonito, né? Um pouco poético, romântico, mas não. Eles significam 4 características tremendas na mística feminina que, se fôssemos capazes de engarrafar em uma fórmula, teríamos um mundo muito diferente. Agora, muitos de vocês já podem estar seguindo essas diretrizes, mas vale a pena descrevê-las. Então, de o que essas 4 significam? A nuvem, as chamas, ou a bênção na massa, né? E os 4 lados. As portas abertas em todas as direções. Isso significa as 4 características mais importantes em um ser humano em geral, e especialmente em uma mulher. A nuvem. Você pode entrar em uma casa, e a casa pode ser uma casa bonita, móveis bonitos, cortinas, pinturas, uma mansão, em todos os sentidos possíveis. Mas pode ser uma casa fria, pode ser uma casa onde você não sente uma aura, não sente uma nuvem, não sente uma vibração na linguagem moderna. Lembro-me de alguém me dizendo que cresceu na Europa, em uma casa muito aristocrática e rica. O pai dela possuía uma pequena ilha na Grécia. Na Grécia, eles iam passear de barco, metade do ano. Quero dizer, vivia uma vida de completo luxo. Mas lembro-me de uma vez quando ela me disse, com lágrimas nos olhos, que era a casa mais gloriosa, mas não havia ninguém lá. Eu estava lá com algumas babás. Meus pais, que nem sequer falavam um com o outro, mal vinham para casa. Era uma casa sem amor. E a primeira coisa que me veio à mente, eu disse a ela, você sabe, Sara tinha uma nuvem em sua tenda. Não sei quão luxuosa era, mas havia uma nuvem. A nuvem representa uma presença pairando. Os místicos explicam que na vida precisamos de 2 coisas. Precisamos do que é chamado de energia interna e precisamos do que é chamado de energia transcendente. Energia interna é como quando você come e bebe. Você precisa digerir os alimentos para se sustentar. Roupas, por outro lado, são importantes, mas elas te envolvem. E uma casa é ainda mais. É chamado, em termos cabalísticos, de Makif. É uma energia transcendente e é difícil de definir. Como eu disse, você pode ter uma casa bonita. Você pode ter roupas bonitas, móveis bonitos. Mas então há aura na casa. E quando Isaac viu, após a morte de sua mãe, que essa aura havia se dissipado e ele a viu retornar. Rivka, isso é o número 1. A segunda coisa era a chama que queimava de semana a semana, de sexta a sexta. Então, é claro, imediatamente nos lembra de acender o fogo. O Ner Shabbat, a vela que acendemos antes do Shabbat, antes dos feriados de sexta a sexta. Mas aqui o ponto-chave é que ela queimava a semana toda, não apenas por algumas horas. O que isso simboliza? Então vamos falar sobre a luz. O que é luz? A luz é uma entidade interessante. Einstein a tornou muito popular no mundo da ciência. Mas se você olhar no mundo da Cabala, verá que a luz é sempre usada, a luz infinita,
energia infinita. Então a luz é mais do que apenas acender uma lâmpada e ver as coisas. A luz é, na verdade, bastante paradoxal. Por um lado, ela é claramente visível. Por outro lado, não tem substância. Mas pense nesta propriedade. Um pouco de luz dissipa muita escuridão. Todas as armas do mundo não podem eliminar a escuridão. Uma pequena chama entra em cena e elimina a escuridão sem qualquer batalha. Quando se trata de água e fogo, água suficiente pode evaporar grandes corpos. Água suficiente pode extinguir um grande incêndio. Fogo suficiente pode evaporar um grande corpo de água. E eles lutam, eles batalham. São forças adversárias iguais. Quando se trata de luz e escuridão. Assim que um pouco de luz entra no quarto mais escuro, essa área será iluminada. Você pode precisar de mais luz para iluminar um espaço mais escuro, um espaço escuro maior. Mas a luz não tem nenhuma batalha acontecendo. De fato, o rei Salomão em Eclesiastes a compara à sabedoria. Ele diz que a sabedoria domina sobre a tolice e sobre o absurdo. Uma pessoa sábia sobre uma pessoa tola, como a luz sobre a escuridão. Ela domina, não há batalha. A batalha só existe quando não há luz. A escuridão, então, é a ausência de luz. Como isso? Qual é a relevância disso no nosso caso? Receber o Shabat, receber esse dia sagrado, esse oásis, em um mundo agitado, especialmente em um mundo como o nosso, requer algo muito mais profundo, muito mais sutil do que todas as armas e todos os instrumentos e todos os dispositivos que temos. Tudo isso é acender uma pequena chama. E o que ele viu por sua mãe e depois por Rebeca retornou. Ele viu que ela não apenas acendeu uma chama, mas uma chama que queimava o tempo todo. Imagine estar em uma casa, onde mesmo quando a escuridão entra, há dor, sofrimento, todas as coisas simbolizadas pela escuridão. Mesmo quando temos contratempos ou temos momentos sombrios de desespero. Seja causado pelo homem ou seja, simplesmente vem em nosso caminho, de cima. Seja abuso, seja trauma, outras perdas, inseguranças, medos, todos associados à escuridão. Há sempre uma pequena chama queimando, uma chama piloto. Sempre, de sexta a sexta. Por que apenas de sexta? Por que não dizer para sempre? Porque é renovada toda semana. Não é apenas a mesma coisa, mas está sempre lá. Imagine ter uma mãe, um cônjuge, uma esposa, onde você sabe, não importa o que aconteça, a chama está sempre acesa. Sempre haverá um sorriso, sempre haverá esperança. E sempre haverá aquele poder que não luta, não requer batalha. É muito suave. Não é como uma energia agressiva masculina. É parte do mistério feminino. Então, além da aura da nuvem, ele viu agora essa chama, que automaticamente dissipava a escuridão. E isso o tranquilizou, a confiança de saber que aqui ele tem uma mulher, que será adequada. Não apenas parceira, talvez de muitas maneiras, líder, até mesmo. Ela poderia ter esses poderes. Esses são dois. O terceiro é a bênção no alimento. É chamada, na verdade, a bênção na massa. Então sabemos que existe a mitzvah do Shalá. Halá. Shalá é uma mitzvah, o que significa que quando você assa um pedaço de pão, ou você separa, um pedaço de massa de Shalá, você o santifica. E isso cria uma bênção no alimento que você come. Agora, todos nós comemos alimentos. Todos nós precisamos comer e beber. Mas quanto nos associamos a isso? Quanto? Quanta santidade associamos? Comemos quando estamos com fome, sentamos e talvez uma bela refeição com a família. Às vezes, é um momento real para se unir, para se conectar. Mas a refeição em si, de um corpo humano, precisa de combustível. Então comemos. Nem estou entrando no assunto de comer de forma glutona ou indulgente. Mas imagine você também. Sua refeição é também uma oferta. E sua mesa é um altar. Você santifica sua comida. Não pensamos sobre isso. Geralmente pensamos em santidade e transcendência. Geralmente no contexto de coisas sagradas. Seja um feriado ou um serviço de oração, ou uma casa de culto, ou um templo. Não, mesmo nas coisas mundanas, apenas um pedaço de massa, um pedaço de comida que simboliza que toda comida é santificada. E ele viu isso na massa de Rebeca, semelhante ao que encontrou em sua mãe. E finalmente, a quarta coisa, a graça. Graça, que não importa de que direção uma pessoa venha, não apenas leste, oeste, sul ou norte,
mas também de que direção, significando o quê? Onde quer que estejam, que tipo de personalidade tenham, se estão vindo de uma direção com a qual você não se identifica de forma alguma, ou uma com a qual você se identifica, ou uma de um campo inesperado, onde não há julgamento. Todos são bem-vindos, porque você é uma pessoa de alma. E a palavra alma é a chave aqui, porque todos os 4 elementos que descrevi são todos de alma. É a alma na aura do lar. É a alma na luz e na espiritualidade. E a alma que é comparada a uma chama. A alma de um ser humano é o divino, é uma chama divina, que dissipa a escuridão automaticamente. A alma, mesmo em atividades materiais como comer uma refeição, a massa, e a alma em como cumprimentamos as pessoas e como as recebemos. Todas essas 4 características diferentes estavam sob esse título chamado alma. E, de fato, o misticismo feminino é sobre a alma, introduzindo a alma em um relacionamento, em um casamento, em um compromisso. Não é apenas um contrato negociado onde ambos cuidamos um do outro. Não é apenas sexualidade, pois companheirismo. Tudo isso está correto. Mas há também uma alma transcendente. E isso me leva a uma coisa interessante. E talvez seja por isso que Rashi traz apenas os 3 primeiros dos 4. Os 3 primeiros também são um acrônimo para a palavra Hachen, que significa graça ou Shana, outro nome hebraico. Shalanidayat Lokotneret. Santidade nos 3 pilares de um casamento e relacionamento verdadeiros e saudáveis. Um é a santidade na nossa intimidade, não apenas sexualidade, intimidade. É uma conexão entre 2 pessoas que estão ligadas e são íntimas não apenas quando estão fisicamente juntas. Elas são íntimas o tempo todo. Essa é a aura da nuvem. O segundo é a santidade interior. Dentro do seu tempo no espaço, no tempo e no próprio tempo. O tempo do Shabat, santificando a luz pela vela que santifica espaço e tempo. E finalmente a santidade que vem, e a espiritualidade que vem, na própria comida que consumimos e nas coisas materiais com as quais estamos envolvidos. Mas o quarto é igualmente valioso e igualmente importante, que é a gentileza, a acolhida, como tratamos as pessoas. Como estamos sempre dando e, estamos sempre abertos. E o que é fascinante aqui é também lembrar que isso não era apenas. Ele estava procurando uma cópia exata de sua mãe Sara. Ela era uma pessoa muito forte e poderosa. Rebecca. Ela teve seus próprios desafios. E ainda assim ela surgiu como uma rosa entre espinhos. Pessoa muito poderosa. E como tal, ela era única em si mesma. Mas as características são eternas. As características são aquelas que podemos observar milhares de anos depois e perguntar: temos isso em nossas vidas? Temos essa profundidade nas relações? Porque isso é a principal coisa que falta, sabe, em um relacionamento. Eu dei muitos workshops sobre relacionamentos e sempre falamos sobre compatibilidade. Compatibilidade física, compatibilidade sexual. Falamos sobre compatibilidade emocional, compatibilidade intelectual. E você pensa, se você tem essas 3, o que mais está faltando? Mas todas essas 3 estão sujeitas a mudanças. A quarta compatibilidade, que foi introduzida aqui na história de Sara, é a compatibilidade espiritual. Você compartilha uma visão com o outro? Que tipo de lar você quer construir? Que tipo de filhos você quer trazer para este mundo? Que tipo de marca você quer deixar no universo? Quando alguém entra na sua casa, como você gostaria que eles se sentissem? Como você gostaria que eles fossem? O que você quer que eles levem consigo? Em outras palavras, as coisas eternas na vida, os valores eternos. Agora, no mundo em que vivemos, temos tantos confortos, tanta facilidade. Aperte um botão, você consegue algo. Dentro de meia hora, muitas vezes perdemos de vista e nos tornamos insensíveis à alma. Dessas 4 características de tristeza, que é o verdadeiro poder do feminino. Agora, os homens, o masculino também tem aspectos femininos. Eles também têm alma. No entanto, de certa forma, talvez seja simplesmente porque um homem é fisicamente mais forte, isso às vezes pode obscurecer sua natureza mais espiritual. E as mulheres, de modo geral, tendem a ter isso mais revelado. Mas vivemos em um mundo onde muitas mulheres acham que precisam jogar o jogo dos homens e seguir as regras dos homens, o que é muito triste. Porque a forma como os cabalistas e os místicos colocam é que estamos realmente buscando criar um universo feminino, onde o masculino é um meio para ajudar a domar a agressão deste mundo.
mas o objetivo é revelar a energia feminina que é a alma de Sara. E esse é o verdadeiro mistério feminino. Essa é a verdadeira mulher por excelência. E é belo por si só. É a energia íntima, interior, não a expressiva. Por mais que falemos e por mais que nos expressemos. E isso é extremamente importante. Há coisas que nunca podem realmente ser ditas. E isso é, em última análise, o quê? O que Isaac reconheceu em sua mãe. E então na próxima geração, Rebeca. Então a primeira dama foi a primeira dama. Não apenas como as primeiras damas na nossa Casa Branca nos Estados Unidos ou outras primeiras damas. Esta foi a primeira verdadeira dama. Agora, Chava, isso não é de forma alguma uma desconsideração a ela, pois ela também incorporou essas qualidades, como é mencionado. Mas estamos colocando isso no contexto dos dois, os líderes, Abraão e Sara, enquanto eles abriram o caminho para trazer virtude e justiça a um universo que pode ser hostil e sombrio. E mencionei especificamente um universo hostil e sombrio, porque essas características são o que nos dão as ferramentas que temos para contrabalançar qualquer escuridão. A aura e a intimidade da nuvem. A luz e a chama da chama eterna, devo dizer. A espiritualidade dentro da matéria, dentro do mundano, dentro do materialismo, a bênção na massa e a graça para todas as pessoas de todas as direções possíveis. Espero ter feito um pouco de justiça a esta grande dama chamada Sara. E espero que todos possamos aprender lições com ela, todos nós, para tornar nosso mundo um lugar mais gentil e amável, transformando nosso mundo em um jardim, não apenas em um abrigo, mas em um jardim, um belo jardim. Este foi Simmons Jacobson em nossa nova série chamada Personagens Bíblicos Decodificados. Lições de vida, falando sobre Sara, a primeira dama na Bíblia. Por favor, acesse meaningfullife.com, que é o nosso site, onde você pode encontrar um cronograma de eventos e programas futuros, tópicos. Você escolhe, de A a Z. Confira. Se você gostar das ideias, por favor, compartilhe-as com outros. É tudo sobre compartilhar. E adoramos ouvir seu feedback, seus comentários, seus pensamentos, suas sugestões. Muito obrigado e seja abençoado.